Meu nome é Grace Hale e tenho 26 anos. Poucos dias depois de concluir minha graduação com honras na Universidade de Michigan, meu próprio pai olhou diretamente para mim e falou com total desprezo: "Meninas como você nunca vão chegar a lugar nenhum. Esse diploma não vale nada. Nenhuma empresa vai contratar uma garota inútil e iludida que acredita ser mais inteligente do que o próprio irmão." Durante 2 anos, aquelas palavras pareceram se tornar realidade. Foram 92 candidaturas e 12 entrevistas. Em cada processo seletivo, eu saía mais desanimada do que antes. Alguns recrutadores riam de mim, me chamavam de mentirosa, de fraude e diziam que eu era apenas uma garota fingindo ser uma profissional. Cheguei a ouvir que eu nem sequer merecia respirar o mesmo ar que pessoas realmente qualificadas. Enquanto isso, trabalhei em 3 empregos para conseguir sobreviver. Vivi com o mínimo possível e consegui terminar a faculdade sem dívidas. Ou, pelo menos, era isso que eu acreditava. Então aconteceu a minha última entrevista. O CEO analisou meu diploma por alguns segundos, olhou para a tela do computador e, de repente, sua expressão mudou completamente. Seu rosto perdeu a cor. Com a voz trêmula, ele disse: "Seu diploma é absolutamente verdadeiro. Mas, o que significa o que está escrito logo abaixo do seu nome?" Naquele instante, tudo que meus pais tinham feito durante anos para acabar com a minha vida começou a desmoronar. E eu finalmente teria a oportunidade de fazê-los responder por cada lágrima que me obrigaram a derramar. Mas estou me adiantando. Antes de chegar a esse momento, preciso contar como tudo começou. Esta é a história da família que parecia perfeita para todos, mas que, longe dos olhares das outras pessoas, destruiu a própria filha em silêncio. Se essa história já mexeu com você, peço apenas uma coisa: deixe seu like, inscreva-se no canal, mas somente se realmente sentir vontade. Também escreva nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu faço questão de ler cada mensagem. Quero saber que não estou sozinha. Agora, vamos voltar ao começo. Todos os domingos, às 18 horas, a mesa de jantar da família Hale parecia um palco. E, naquele palco, eu nunca fui a personagem principal. Meus pais, Richard e Patricia Hale, recebiam a família para o jantar em sua casa em Naperville, Illinois. A residência era impecável, uma casa colonial branca, com venezianas pretas, jardim perfeitamente cuidado e aparência de quem dizia ao mundo que tudo estava sob controle. Dentro da sala de jantar, tudo parecia elegante. Taças de cristal, guardanapos de tecido e o tradicional assado preparado pela minha mãe ocupavam a mesa. Do outro lado estava Tyler Hale, 29 anos, MBA pela Wharton, analista de investimentos, salário de 190,000 por ano, um BMW na garagem, apartamento no centro de Chicago e um Rolex no pulso que custava mais do que eu havia conseguido ganhar em 6 meses de trabalho de meio período. Ele sempre foi o orgulho da família. Eu parecia apenas alguém que tinha aparecido por acaso. "Tyler, querido, como está o novo cargo?" perguntou minha mãe, cheia de orgulho. Tyler se acomodou na cadeira com um sorriso confiante. "Muito bem, mãe. Acabei de fechar um negócio de 12 milhões de dólares. Meu pai sorriu satisfeito. "Esse é o meu filho." Logo depois, voltou os olhos para mim. O sorriso desapareceu. "Grace, conseguiu alguma coisa esta semana?" Respirei fundo antes de responder. "Tenho uma entrevista na terça-feira." Ele continuou cortando o assado como se minha resposta não tivesse importância. "Não crie muitas expectativas." Tyler sorriu com arrogância. "Nem todo mundo consegue sobreviver no mundo corporativo, irmãzinha." Naquele momento, tive vontade de jogar o guardanapo na direção dele. Queria dizer que havia me formado com GPA de 3,72. Que tinha conquistado uma bolsa de mérito de 80% e que tudo aquilo tinha sido resultado apenas do meu esforço. Mas permaneci em silêncio. Eu já tinha aprendido, muitos anos antes, que tentar me defender naquela casa só fazia a situação ficar ainda pior. Era outubro de 2022. Faziam 5 meses desde a minha formatura. Eu já havia enviado 22 candidaturas, participado de 3 triagens por telefone, feito uma entrevista presencial e recebido 0 ofertas. Naquela época, comecei a acreditar que talvez meu pai estivesse certo. Talvez eu realmente não fosse boa o suficiente.
O que eu ainda não sabia era que meu pai não estava apenas assistindo ao meu fracasso. Ele estava fazendo de tudo para garantir que eu fracassasse. Naquela noite, saí do jantar mais cedo e dirigi de volta. Naquela noite, saí mais cedo da casa dos meus pais e dirigi até o meu pequeno apartamento em Gary, Indiana, a 45 minutos dali. Era um lugar simples, completamente diferente do apartamento luxuoso de Tyler, no centro de Chicago. O aluguel custava $750 por mês. As janelas deixavam o vento entrar e, durante o inverno, o aquecimento quase nunca funcionava direito. Mesmo com todos os problemas, aquele espaço era meu ponto. Sentei à pequena mesa da cozinha, liguei o laptop e abri a planilha que eu atualizava todos os dias. O título dizia: Controle Mestre de Candidaturas de Emprego 2022. Havia 22 linhas, representando 22 empresas, e todas terminavam praticamente da mesma forma. Decidimos seguir com outros candidatos. Aquilo simplesmente não fazia sentido. As entrevistas corriam muito bem. Eu estudava cada empresa, pesquisava tudo o que podia, ensaiava minhas respostas e chegava preparada. Os recrutadores sorriam, elogiavam meu perfil e diziam que eu tinha exatamente as qualificações que buscavam. Alguns até perguntavam quando eu poderia começar. Depois disso, vinha apenas o silêncio. Ou, pior ainda, um e-mail informando que minha candidatura havia sido encerrada por causa de preocupações surgidas durante a verificação de antecedentes. Mesmo assim, continuei insistindo. Atualizei meu perfil no LinkedIn, troquei minha foto, reescrevi o resumo profissional e, naquela mesma semana, enviei candidatura para mais 5 empresas. O resultado foi exatamente o mesmo. Muitas pessoas me perguntam por que continuei tentando. Por que não desisti depois das primeiras 10 rejeições, depois das primeiras 20, ou mesmo das primeiras 50? A resposta sempre foi muito simples. Aquele diploma representava tudo para mim. Para entender isso, preciso voltar um pouco no tempo e contar como foi minha passagem pela Universidade de Michigan. Turma de 2022. Recebi minha carta de aceitação em abril de 2018. Conquistei uma bolsa de mérito de 80%, mas ainda precisava pagar 12,000 por ano do meu próprio bolso. Meus pais não comemoraram. Meu pai apenas olhou para a carta e disse: foi pura sorte. Devem estar precisando preencher alguma cota. Não deixe isso subir a cabeça. Na mesma semana, Tyler foi aceito no programa de MBA da Wharton. A reação da minha família foi completamente diferente. Eles compraram champanhe, chamaram amigos para comemorar e fizeram publicações no Facebook elogiando o filho brilhante que tinham. Foi naquele momento que parei de esperar qualquer reconhecimento vindo deles. Durante toda a faculdade, trabalhei em 2 empregos. De segunda a sexta, eu trabalhava na biblioteca do campus, das 15 horas às 18 horas, recebendo 12 por hora. Nos finais de semana, fazia turno como barista em uma cafeteria próxima ao campus, das 6 horas às 14 horas, aos sábados e domingos, ganhando 11 por hora, além das gorjetas. No primeiro ano, morei no alojamento estudantil mais barato que consegui encontrar. Depois me mudei para um apartamento compartilhado. Éramos 3 colegas de quarto, dividindo um banheiro e usando móveis comprados em brechós. Escolhi o plano de refeições mais econômico da universidade. Não participei dos jogos de futebol americano. Também não viajei nas férias de primavera. Enquanto muitos colegas aproveitavam festas e passeios, eu passava o tempo repondo prateleiras na biblioteca ou preparando cafés. Ao final de cada semestre, fazia contas até o último centavo. Mensalidade, aluguel, alimentação, livros e transporte. Eu tinha apenas uma reserva de 300, mas consegui concluir a graduação sem dívidas. Meu histórico acadêmico mostrava um GPA de 3,72, menção honrosa, graduação em contabilidade e especialização em finanças. Tudo aquilo foi conquistado apenas com o meu esforço. Sem empréstimos. Sem ajuda financeira dos meus pais. Quando chegou o dia da formatura, em maio de 2022, atravessei o palco segurando o diploma e comecei a chorar. Não era felicidade. Era alívio. Procurei meus pais na plateia. Eles não estavam lá. Chegaram 30 minutos atrasados e colocaram a culpa no trânsito. Minha mãe mal olhou para mim antes de dizer: parabéns. Onde vamos comer?
Meu pai ajeitou a gravata e respondeu: espero que seja em algum lugar barato. Depois acrescentou: a formatura é apenas o começo, Grace. Agora vem a parte realmente difícil: conseguir um emprego. Tyler nem apareceu. Mandou apenas uma mensagem de texto: ocupado. Parabéns. Fomos ao Applebee's. Meus pais dividiram o aperitivo. Eu pedi apenas água. Naquela noite, quando finalmente voltei para meu apartamento, coloquei meu diploma em uma moldura e o pendurei na parede, logo acima da minha mesa. Era a primeira coisa que eu via todas as manhãs. Aquele pedaço de papel representava 4 anos de esforço, 6. 240 horas de trabalho, 48. 000 em bolsas conquistadas por mérito e 12. 000 economizado centavo por centavo. Era algo que eu havia conquistado sozinha. Era verdadeiro. Era meu. Ou, pelo menos, era isso que eu acreditava. Ou, pelo menos, era isso que eu acreditava. No verão de 2022, enviei candidaturas para 22 vagas na área de contabilidade. Entre elas estavam grandes empresas como Deloitte, PwC, EY e KPMG. Além de empresas regionais de médio porte, vagas em finanças corporativas e posições de analista júnior. Consegui 3 entrevistas por telefone. A primeira foi com a Deloitte. A recrutadora parecia muito animada durante toda a conversa. Ela disse: seu GPA é excelente e sua dedicação ao trabalho chama muita atenção. Gostaríamos de levá-la para a próxima etapa. A solicitação da verificação de antecedentes foi feita em 5 de julho. No dia 12 de julho, recebi a resposta: fui rejeitada. O motivo informado era apenas: não compatível. A segunda entrevista foi com a Grant Thornton. Tudo aconteceu exatamente da mesma forma. A conversa foi excelente, solicitaram a verificação de antecedentes. Poucos dias depois, chegou outra rejeição alegando preocupações encontradas durante o processo de verificação. Em agosto, eu já estava entrando em desespero. Passei a me candidatar para empresas menores, startups e organizações que nem faziam parte dos meus planos iniciais, mas que poderiam me oferecer a experiência de que eu precisava. Foi então que recebi um e-mail de uma diretora de recursos humanos. A mensagem dizia: olá, Grace. Antes de continuarmos com o processo, gostaríamos de confirmar algumas informações que surgiram durante nossa verificação. Você pode confirmar que seu diploma da Universidade de Michigan é legítimo? Recebemos informações conflitantes. Fiquei olhando para aquela mensagem durante 10 minutos. Informações conflitantes. Respondi imediatamente. Anexei uma cópia digitalizada do meu diploma, minha transcrição oficial emitida pela universidade e até um PDF da minha carteira de estudante. Nunca obtive resposta. Em outubro, resolvi ligar para o escritório da reitoria da Universidade de Michigan. Pedi que verificassem meus registros acadêmicos. A atendente respondeu com tranquilidade: claro, senhorita Hale. Seu diploma é totalmente válido. Todos os seus registros estão corretos. Respirei fundo antes de fazer outra pergunta. Alguém entrou em contato recentemente para verificar meu diploma? Houve alguns segundos de silêncio. Então ela respondeu: na verdade, sim. Recebemos várias solicitações de verificação este ano. Foram 8, entre junho e setembro. Isso não é comum. Está acontecendo alguma coisa? Meu estômago gelou. 8 empresas haviam perguntado se meu diploma era verdadeiro. Perguntei imediatamente: vocês confirmaram essas informações para todas elas? Ela respondeu: sim. Informamos que suas credenciais são completamente legítimas. Depois fez uma pequena pausa. Porém, uma das empresas mencionou que recebeu uma denúncia dizendo que seu diploma poderia ser falsificado. Nós esclarecemos que essa informação era falsa. Senti meu coração acelerar. Quem fez essa denúncia? Ela respondeu: não nos informaram. Sinto muito. Desliguei o telefone. Fiquei parada dentro do carro, no estacionamento de um supermercado, com as mãos tremendo. Naquele momento, tive certeza de uma coisa. Alguém estava tentando destruir minhas chances de conseguir um emprego. Naquela mesma noite, fui ao jantar de família. Eu sabia que talvez não devesse ir, mas ainda existia uma parte de mim que acreditava que meus pais poderiam,
pela primeira vez, me oferecer algum apoio. Assim que me sentei à mesa, meu pai fez a pergunta de sempre: ainda está procurando emprego? Respirei fundo antes de responder. Já me candidatei para 30 empresas. Consigo entrevistas, mas depois tudo para. Ele apenas deu de ombros. É o mercado. Você está competindo com pessoas que estudaram em universidades melhores. Olhei para ele e respondi: eu me formei com honras. Ele balançou a cabeça. Sim, no papel. Mas os empregadores percebem quando alguém não tem perfil para cargos executivos. Do outro lado da mesa, Tyler abriu um sorriso. Nem todo mundo consegue sobreviver no mundo corporativo, irmãzinha. Eu já tinha ouvido aquela frase muitas vezes. Mesmo assim, ela continuava machucando como se fosse a primeira. Minha mãe segurou minha mão com um sorriso cheio de condescendência. Talvez você devesse diminuir um pouco suas expectativas, querida. Nem todo mundo nasceu para trabalhar em carreiras de alta pressão. Saí antes do fim do jantar. Chorei sozinha dentro do carro, parado em frente à casa deles. Por alguns minutos, pensei que talvez eles estivessem certos. Talvez eu realmente não fosse boa o bastante. Mas, no fundo, havia uma voz que insistia em repetir: algo estava errado. Se você já se sentiu como a ovelha negra da família, como se nada do que fizesse fosse suficiente, então esta história também é para você. Se ainda está comigo até aqui, deixe seu like no vídeo e escreva um comentário contando qual foi a situação mais difícil que você precisou enfrentar para continuar seguindo em frente. A coisa mais dolorosa que um pai já disse para você qual foi? Porque o que os meus disseram ainda estava longe de ser o pior. Em dezembro de 2022, resolvi criar uma planilha para identificar o que estava acontecendo. Organizei tudo em colunas: nome da empresa, data da candidatura, data da entrevista por telefone, data da solicitação da verificação de antecedentes, data da rejeição, motivo informado. À medida que preenchia cada linha, percebi que os números revelavam um padrão impossível de ignorar. Minha taxa de sucesso antes da verificação de antecedentes era de 35%. Eu conseguia entrevistas. Os recrutadores demonstravam interesse. Meu currículo chamava atenção. Mas, depois da verificação de antecedentes, minha taxa de sucesso era exatamente 0%. Todas as rejeições aconteciam somente após essa etapa. Resolvi entrar em contato diretamente com 5 empresas para pedir um retorno mais detalhado. A maioria nunca respondeu. Apenas 2 profissionais de recursos humanos aceitaram conversar comigo. O primeiro falou em voz baixa durante uma ligação. Eu provavelmente não deveria contar isso, mas alguém entrou em contato conosco antes da decisão final. Meu coração acelerou. Ele continuou. Essa pessoa afirmou que suas credenciais eram falsas. Forneceu detalhes específicos e disse que a Universidade de Michigan havia marcado seu histórico por fraude. Diante desse tipo de informação, não podemos contratar um candidato. Respirei fundo e respondi quase sem voz: isso não é verdade. Eu posso provar. Ele suspirou. Eu acredito em você. Mas não posso fazer nada. Sinto muito. Pedi uma cópia do e-mail. A resposta foi negativa. Segundo ele, a mensagem já havia sido excluída por questões de privacidade. Pouco tempo depois, conversei com outro representante de RH. A história foi praticamente idêntica. Um e-mail anônimo. Acusações detalhadas. A alegação de que meu diploma da Universidade de Michigan era fraudulento. Naquele momento, tudo ficou claro. Alguém estava enviando mensagens para as empresas onde eu me candidatava antes mesmo de eu avançar no processo seletivo. Não era coincidência. Era sabotagem. E quem fazia aquilo conhecia exatamente as empresas para as quais eu enviava meu currículo. No início de 2023, entrei novamente em contato com a Universidade de Michigan. Desta vez, pedi uma auditoria completa dos meus registros acadêmicos. Alguns dias depois, recebi uma carta oficial. Ela dizia: cara senhorita Hale, concluímos nossa revisão. Seu diploma é 100% autêntico. Entretanto, recebemos um número sem precedentes de solicitações de verificação. Foram 18 no último ano. Diversos solicitantes afirmaram ter recebido denúncias alegando credenciais fraudulentas. Informamos a todos que seu diploma é legítimo.
Caso a senhora acredite estar sendo alvo de alguma ação deliberada, recomendamos consultar um advogado. 18 empresas. 18 solicitações de verificação em apenas 12 meses. Sentei no chão do meu apartamento segurando aquela carta. Minha cabeça tentava encontrar uma resposta. Quem teria tempo, recursos e interesse suficiente para entrar em contato com 18 empresas apenas para impedir que eu conseguisse um emprego? Em junho de 2023, minha situação era desesperadora. Já fazia 10 meses que eu estava sem conseguir um emprego na minha área. Minhas economias haviam acabado. Passei a aceitar qualquer trabalho temporário que aparecesse. Fazia entregas pelo DoorDash, pegava serviços pelo TaskRabbit e aceitava qualquer oportunidade que ajudasse a pagar as contas. Também precisei me mudar para um apartamento ainda mais barato em Gary, Indiana. O aluguel continuava sendo de $750 por mês. Mas o bairro era muito mais perigoso. Quase todas as noites eu ouvia tiros. Meu carro não passou na vistoria. Os reparos custariam um valor que eu simplesmente não tinha condições de pagar. Na minha conta bancária restavam apenas 186. Comecei a pular refeições. Perdi 10 quilogramas.